Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é a constelação sistêmica familiar. Então, existem muitos mitos, verdades e inverdades a respeito do que representaria a constelação sistêmica familiar. Então, um exemplo que eu utilizo sempre para descrever o que seria a constelação sistêmica familiar é, vamos dizer, como uma energia. Então, nós somos formados não simplesmente pelo nosso corpo biológico. É claro que nós temos, né, este corpo biológico que representa o que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Por isso eu tenho essas características físicas e elas não vêm unicamente do meu pai e da minha mãe. Por que a Eliane tem o olho verde? Por que a Eliane tem o cabelo loiro? Por que a altura? Isso são questões que vêm da genética, que vêm do meu DNA, da minha constituição biológica. Mas é claro que quando você nasce, você não herda simplesmente as questões biológicas. Você herda também questões que estão relacionadas às histórias da família. Então, quando eu faço constelação, muitas vezes você percebe, lá no casamento do meu avô e da minha avó, a minha avó fugiu com meu avô e não houve uma bênção da família. Daí hoje, né, a neta tem dificuldade em se relacionar. Existe a bipolaridade na família. Então, o que acontece? Você traz essas informações no sentido assim, alguma coisa lá atrás precisa ser perdoada, alguma coisa lá atrás precisa ser entendida, porque não houve uma bênção. E quando não há bênção e há rejeição ou excluídos, o que acontece? O sistema, os mais jovens, trazem sintomas. Há questões também, às vezes, não há prosperidade, uma dificuldade de prosperar na família. Daí, se você for olhar lá atrás, houve uma disputa por terra, morte, não houve justiça, uma família tirou a terra da outra, matou, né, um membro da família, e tudo ficou encoberto, tudo não foi resolvido e uma família se sentiu lesada. Lá na frente, quem vem muitas vezes encontra muita dificuldade em prosperar, porque lá no passado foi negado também esta questão do que seria meu. Então, tudo que é meu, às vezes, assim, eu conquisto, eu trabalho, mas se desfaz. Quando eu vejo, quando eu consegui um dinheiro, some. E há uma questão na constelação também, que é a questão da lealdade. Que eu olho para minha família, daí eu olho para o meu pai, olho para minha mãe, olho para os meus avós e vejo assim, eles passaram por muita dificuldade financeira, ou eles não tiveram um bom relacionamento. Eu olho para aquilo e daí eu penso assim, eu sou leal ao meu sistema. Tudo isso é inconsciente. E eu encontro formas de ficar pertencendo a essa família. Então, de repente, eu tenho grandes perdas financeiras, meu relacionamento que estava indo bem, de repente vai tudo por água abaixo. Até sintomas de depressão, sintomas, tristezas, né? Então, tem pessoas que chegam numa determinada data, por exemplo, que houve uma perda de um membro da família. Chega naquela data, a pessoa fica triste, entra num estado depressivo, porque vem as memórias do sistema. Então, a constelação, ela trabalha com todas essas questões de memórias, com essas questões energéticas, de bênçãos, a questão, assim, do que foi dito, às vezes, questões da infância. Quando minha mãe estava grávida, eles esperavam um menino, e hoje eu sou toda, né, eu tenho dificuldade em lidar com o meu feminino. Esperavam que viesse, né, não me queriam, por exemplo. A mãe ficou grávida e naquele momento, no primeiro momento, teve uma rejeição. E hoje eu fico servindo para esperar que as pessoas me aceitem da forma que eu sou. Questões também referentes à ausência de pai,
Então, trabalho com crianças, muitas crianças dizem, eu não tenho pai. Então, o que acontece com esta criança, onde metade daquilo que ela é não existe? Por mais que a mãe seja uma mãe muito prestativa, uma mãe muito presente, que dá tudo, mas metade daquilo que ela é, que é a constituição do DNA, da energia dela, não existe, eu não tenho pai. Como que isso afeta? Então, a constelação sistêmica familiar, ela vem trabalhando nesta questão, buscando principalmente a causa. O meu problema, às vezes não é meu problema. Às vezes é uma situação que iniciou lá com meu avô, com a minha avó. Às vezes é uma situação de família que ficou mal resolvida. Às vezes sou eu que estou metida entre o relacionamento do meu pai e da minha mãe. Eu tomei as dores deles. Às vezes sou eu que estou me achando grande demais. E por meu pai e minha mãe terem menos condições financeiras, eu acho que eu não tenho nada para receber deles. Ou, enquanto filha, eu não me coloco no meu lugar. Há filhos não nascidos no sistema também. Então, são muitas questões que envolvem a constelação. Mas a partir do momento que você faz o teu movimento, muitas coisas mudam, porque você toma consciência. Não é milagre. Porque quando você toma consciência do que lhe afeta, enquanto adulto ou adulta, você vai para a vida olhando de uma outra forma, compreendendo por que eu tô tão irritada, por que as coisas não prosperam na minha vida, por que o relacionamento não vai para frente, o que acontece que eu tô voltando na estaca zero, eu tô repetindo e não aprendo, por que meu filho está sendo tão agressivo comigo, o que acontece que a minha filha é rebelde, o que acontece que o meu marido não está em casa quando eu preciso dele? Por que eu incorporei tanto o espírito masculino na minha vida e de repente, precisaria resgatar o meu feminino? Se você tem uma dessas ou outras questões, é importante fazer a constelação, porque a constelação, ela lhe mostra o caminho. E também a constelação é uma forma de você ter liberdade. Ela não visa aprisionar um cliente, ela visa que esse cliente seja livre para tomar as decisões enquanto adulto. Um grande abraço.